Convido para falar pelo Amit Cury, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais e outros, o doutor Anísio Davi de Oliveira Neto, que disporá também de um prazo de 4 minutos. Acho que não ouviram. Boa tarde, prezados excelentíssimos ministros e ministras. Estou aqui perante Vossa Excelência nesse ato, representando os seguintes amigos da Corte que protocolizaram também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, a Confederação Nacional das Profissões Liberais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário, Federação dos Trabalhadores do Setor Hoteleiro, de Turismo e Hospitalidade e Gastronomia do Nordeste, a Federação Interestadual dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Hospedagem, Alimentação Preparada e Bebidas a Varejo dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e, por fim, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Sistemas de Televisão, por assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicação. Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir a atenção de Vossas Excelências para chamar ainda mais a atenção sobre os malefícios que foram introduzidos por meio da reforma trabalhista no que diz respeito à possibilidade da contratação com vínculo empregatício, mas de forma descontinuada. O que significa essa contratação descontinuada de trabalho intermitente? Significa a precarização das relações laborais, a insegurança que vai passar a ter aquele trabalhador que, por vezes, é arrimo de família e não saberá se aquele empregador que o contratou o chamará para trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem que seja assegurado a ele um mínimo para seu sustento vital e o sustento de sua família. O que significa a introdução dada pela Lei 13.467 de 2007 aos dispositivos do artigo 452-A da CLT? Significa que a natureza dos trabalhos se dará de forma intermitente, de forma descontinuada, podendo aquele trabalhador prestar serviço de qualquer natureza econômica a um ou mais empregadores. Falo agora, com base nisso, na possibilidade de prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço. E quando falo de qualquer natureza, eu encontro uma afronta constitucional. Quando a Constituição Federal de 88, no seu artigo 8º, diz que cabe a qualquer trabalhador a liberdade de associar-se e sindicalizar-se dentro de uma categoria profissional ou econômica. Quando eu coloco a figura desse trabalhador intermitente, da forma como foi previsto na legislação, encontro um trabalhador que pode, na segunda-feira, ser garçom, na terça-feira, ser frentista, no resto da semana, exercer outras profissões. E eu indago a Vossas Excelências, a qual categoria esse trabalhador pertence? Não estaríamos aqui, nós, retirando desse trabalhador intermitente a possibilidade dele se identificar, dele ter o pertencimento a uma coletividade que caracterize sua categoria profissional? Por fim, ao retirarmos desse trabalhador um direito fundamental, que é o direito de sindicalizar-se, o direito de se sentir pertencente a um grupo de trabalhadores que tem as mesmas condições de trabalho, esse dispositivo deve ser afastado do arcabouço legal. Diante disso, por fim, os amigos Cury, aos quais fiz referência no início da minha fala e aos quais aqui represento, pugnam pela inconstitucionalidade do dispositivo 452-A da CLT. Muito obrigado pela atenção, excelentíssimo. Convido agora para falar como amigos Cury, o Grupo de Pesquisa e Trabalho da Constituição e Cidadania, doutora Gabriela Neves Delgado, que disporá do tempo de 4 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da Corte.
O Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é o primeiro grupo de pesquisa em direito do trabalho do Brasil a atuar como amicus curiae perante o STF. Conforme manifestação acostada aos autos, o grupo de pesquisa sugere o acolhimento integral da inconstitucionalidade do conjunto normativo que institui e disciplina o contrato de trabalho intermitente no Brasil. Considera-se que há total incompatibilidade do contrato de trabalho intermitente com a arquitetura constitucional de proteção ao trabalho edificada pela Constituição de 88. Esse modelo contratual, por exemplo, por sua natureza extremamente precária e ofensiva aos direitos fundamentais, não assegura em contrato de remuneração variável a garantia constitucional ao recebimento do salário mínimo mensal quando as convocações para o trabalho não forem suficientes para implementá-lo. Notem que é verdade que o direito do trabalho brasileiro admite o pagamento do salário mínimo proporcional ao número de horas trabalhadas no caso do contrato de trabalho a tempo parcial. Mas esta é uma previsão específica da CLT, em que o trabalhador sabe de antemão quais serão os horários de trabalho e quais serão os números de horas de trabalho contratadas, o que não ocorre com o contrato intermitente. O contrato intermitente também não assegura o direito constitucional à limitação da jornada de trabalho. Tem-se não somente uma jornada variável ou flexível, mas, sobretudo, uma jornada imprevisível. Isso porque não se prevê qualquer garantia de um mínimo de chamados para o trabalho. Os chamados são aleatórios, o que é altamente ansiogênico do ponto de vista psíquico. Também não se prevê estabilidade dos horários de trabalho. Isso, do ponto de vista fisiológico, é absolutamente deletério para a saúde do trabalhador. Notem que a própria Constituição da República, para jornadas em turnos ininterruptos de revezamento, estabeleceu a jornada de 6 horas por conta do mal que, para o organismo humano, se estabelece quando o trabalhador trabalha em ciclos que não são estáveis. O contrato intermitente também não viabiliza, ou melhor dizendo, inviabiliza a concretização das ações constitucionais afirmativas, voltadas à inserção das pessoas com deficiência e do jovem aprendiz no mercado de trabalho. Lembrando aqui que as cotas legais não foram legalmente excluídas desse regime contratual. Peço respeitosamente que Vossas Excelências observem que na legislação trabalhista brasileira, todos os demais contratos atípicos e precários são submetidos a contenções e a condicionamentos legais. A exemplo do contrato por tempo determinado, do contrato em regime de tempo parcial e do contrato de trabalho temporário. Notem que o direito comparado, na maioria dos países que flexibilizaram e adotaram o modelo de contrato de trabalho intermitente, eles também impuseram contenções a este modelo de contratação. Na França, o trabalho intermitente é restrito aos setores com flutuações significativas na atividade econômica. Na Espanha, esse tipo de contratação é restrita a empresas com atividades sazonais de caráter cíclico. Na Itália, a contratação intermitente é permitida para empresas efetivamente descontínuas. E em Portugal, a contratação intermitente só é admitida em empresas que exerçam atividades com descontinuidade ou intensidade variável. No Brasil, em sentido diametralmente oposto, não há qualquer espécie de contenção ou de condicionamento à celebração do contrato intermitente, já que ele é admitido indiscriminadamente. Isso é, sob o ponto de vista legislativo constitucional, absolutamente grave, porque o regime de contrato intermitente ele é colocado em concorrência direta com o contrato por tempo indeterminado. Lembrem-se que na linha do direito internacional dos direitos humanos, o Alto Comissariado em Direitos Humanos da ONU enfatiza que o direito do trabalho implica políticas de emprego que não permitam a substituição de empregos regulares por empregos precários ou informais. Doutora Gabriela, seu tempo já terminou. Sim, concluindo, por todas as razões expostas, é cristalino que a legislação instituidora do contrato de trabalho intermitente, ao promover desproporcionalmente os interesses econômicos em detrimento dos interesses sociais,
incorre em desvio de finalidade legislativa conformadora de direitos fundamentais, ruindo a harmonia da fórmula que erige em condição de igualdade os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós precisamos nos perguntar o que faz o direito avançar, o que nos torna iguais nas relações de trabalho, a aplicação consistente de direitos fundamentais. Doutora Gabriela, a senhora está prejudicando o seu colega. Obrigada. Conceda a palavra agora ao amicus curiae Confederação Nacional dos Transportes, doutor Flávio Henrique Nunes Pereira. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminente ministro relator, eminentes ministras, ministros, doutor órgão do Ministério Público, colegas advogados, na pessoa da professora Gabriela Delgado, que é um prazer revê-la, cumprimento a todos. Me fez lembrar esse julgamento a DPF 324, quando se discutiu sobre a terceirização. Lá também se pretendia interpretar a Constituição a partir da CLT, e não o inverso. E olha que neste caso nós estaríamos tendo que lidar com uma coisa mais complicada ainda, porque é a CLT mesma, alterada, que prevê o contrato intermitente. Então nós teríamos que admitir cláusulas pétreas na CLT e a partir dessa lente interpretar a Constituição? Me parece que não. E eu digo isso com base sim na DPF 324, quando se destacou que a Constituição não estabelece um padrão ou um modelo específico de contrato laboral. Para usar os termos de Sua Excelência, ministro Barroso, que foi o relator deste caso, aspas, a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, fecho aspas. Também é verdade que nesse julgado se ressaltou a importância de que direitos previstos na Constituição devem ser assegurados em quaisquer modelos laborais que o legislador ordinário venha produzir. A pergunta que se tem que fazer é, esses direitos estão preservados no contrato intermitente? E estão expressamente. Faça referência ao valor proporcional ao valor hora do salário mínimo, ou seja, a garantia de remuneração mínima à proporção do serviço prestado, a referência expressa a férias e repouso semanal remunerado, a referência expressa ao FGTS. Há uma questão importantíssima que pode parecer que o empregado ele fica sem possibilidade de se programar, ele ficaria na mão do empregador. Não, no artigo 452A, tá lá, nós temos lá, no parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º, né, deve-se convocar com 3 dias de antecedência o empregado. Ele, em 24 horas, pode responder ou não. Se ele não responder, significa recusa. E isso não impacta ou não desnatura a subordinação e, portanto, o contrato. Agora, ambas as partes, uma vez assumindo e pactuando expressamente, também vão se arcar com eventual descumprimento, que é a multa prevista no parágrafo 4º. Portanto, nós estamos diante aqui do exercício legítimo do legislador ordinário, que preservou aquilo que é fundamental na Constituição, mas que também não pode ser tolhido ou confiscado na sua discricionariedade legislativa a pretexto de uma filtragem constitucional, que, na verdade, como eu disse, passa muito mais por uma leitura da Constituição pela CLT do que o inverso. É por isso que se pede também que negue-se procedência a essa ação direta de inconstitucionalidade. Muitíssimo obrigado. Lá, pelo amicus curiae na Mátria NPT, doutor Hilton Norberto Rob Filho. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, em nome de quem saúdo as excelentíssimas senhoras ministras, os excelentíssimos senhores ministros desse excelso Supremo Tribunal Federal, serventuários da Casa, membro da Procuradoria-Geral da República, colegas advogados. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e a ANADEP, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que são os magistrados da Justiça Federal especializados na atuação e na aplicação do direito do trabalho, e a ramo do Ministério Público da União, que atua cotidianamente nas questões atinentes ao direito do trabalho, aos direitos sociais do trabalho, manifesta aqui respeitosamente, buscando contribuir com essa corte, pela procedência da ação formulada, das 2 ações formuladas, com a declaração da inconstitucionalidade desse contrato intermitente previsto no artigo 443 da CLT. E aqui se trazem questões constitucionais que informam essa medida,
e não leitura da CLT à luz, tentando enviesar alguma leitura da Constituição. A primeira questão posta é o artigo 1º da Constituição brasileira, que estabelece que é um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito esse que pressupõe a garantia dos direitos sociais, sejam eles do trabalho, previdenciários e a adequada efetivação desses direitos na realidade social. Especialmente o artigo 7º, inciso 7º, garante o salário mínimo em qualquer situação de contrato de trabalho, inclusive no contrato de trabalho intermitente. Com todas as vênias aos entendimentos em sentido diverso, não é possível, no nosso ver, sustentar que um trabalhador não terá o direito a um salário mínimo, que é o mínimo essencial para a garantia da sua vida, para a garantia da sua família. Inclusive, trazemos precedentes desse excelso Supremo Tribunal nesse sentido, em razões de decidir. Por exemplo, recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso sobre número 590.415, estabelece o salário mínimo como patamar civilizatório mínimo. O recurso extraordinário 567.985 do Mato Grosso, relator ministro Marco Aurélio, relator ministro Gilmar Mendes, que aponta a necessidade de aplicação e pagamento de salário mínimo a benefício da assistência social e, especialmente, a sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito aqui, por exemplo, recurso extraordinário 565.621 do Ceará, relatora excelentíssima ministra Carmen Lúcia, sobre direito a recebimento dos vencimentos mínimos dos servidores públicos de salário mínimo. A periodicidade do salário mínimo é um elemento essencial. Além disso, a forma pela qual foi regulamentado o contrato intermitente não garante ao trabalhador uma contribuição previdenciária que possa albergar de maneira plena o seu direito à aposentadoria e o seu direito a os benefícios da Previdência Social. Especialmente em relação à questão da proporcionalidade com a máxima vênia, entendemos que não cumpre as três etapas da máxima da proporcionalidade, a questão da adequação, a questão da necessidade e da proporcionalidade de sentido estrito. Porque com todas as vênias, o fim almejado não será buscado. Não acontecerá, não estamos vendo acontecer, pessoas que estão na informalidade serem contratadas no contrato intermitente. O que se observa especialmente é pessoas que tinham um contrato de trabalho constitucionalmente válido terem a aplicação de contrato intermitente. Também não é um mecanismo que seja necessário. Por quê? Em sustentação oral foi dito, por exemplo, um professor ao fazer o seu doutorado. Eu sou professor, atualmente na Federal do Paraná, mas também atuando nas instituições privadas. Quando fiz meu doutorado, o meu contrato de trabalho me permitiu, com remuneração, poder me qualificar. Esse contrato funciona bem e, pelo que conheço, funciona muito bem na maior parte das instituições de ensino superior. Então, não há necessidade, não há adequação e, especialmente, é uma aplicação, no nosso entender, que não equilibra adequadamente a livre iniciativa e a proteção ao trabalho. Então, agradeço Vossas Excelências pelo tempo. Obrigado. Agora, então, para falar, por último, o nosso Procurador-Geral da República, o doutor Humberto Jacques de Medeiros, que ocupa hoje a Vice-Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência, doutor Humberto Jacques, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, caríssimos amigos da Corte. Eu vinha hoje para tratar de um habeas corpus interessantíssimo e ganhei de presente um assunto ainda mais interessante, ministra Rosa, em especial tratar deste tema com o meu professor dileto de Direito do Trabalho, o ministro Marco Aurélio, com quem tive as primeiras letras na universidade do tema, meu introdutor apaixonado ao assunto, e ainda mais mágico é encontrar nessa mesma sessão a professora da Universidade de Brasília, que hoje sucede o ministro Marco Aurélio nessa temática, com a mesma paixão e o mesmo denodo que marca o tema, a cátedra e a nossa universidade. E falar por último num tema como esse e tentar colaborar com o julgamento é um mistério muito desafiador para o Ministério Público. Gostaria de fazer alguns acréscimos, até pelo luxo do tempo que eu tenho, em face do esforço que vários advogados fizeram no espaço temporal possível.
De pronto, eu me alio ao advogado-geral da União com relação à preocupação sobre o excesso de acesso ao controle abstrato concentrado pela legitimação de confederações e federações, fazendo proveito da fala do nosso presidente, que diz hoje que o controle concentrado já começa a suplantar o controle difuso em nossa Corte Constitucional, a relação entre ações abstratas e recursos extraordinários está se invertendo ao longo desses anos da Constituição de 98. E também faço uso da breve descrição que alguns dos amigos da Corte fez na sua ostentação, onde declinava muitas confederações de matriz sindical, que denotam que, se nós não formos muito criteriosos com esse acesso ao controle concentrado, pode ser que tenhamos uma multiplicidade quase infinita de legitimados. Então, adiro à preocupação do zeloso advogado-geral da União com relação à legitimidade ativa em ações como essa. Em segundo lugar, como Ministério Público, não posso deixar de repelir todo e qualquer argumento que se abraça ao termo informalidade. Com todo respeito, o que aqui chamamos de informalidade é um eufemismo. É ilegalidade pura. É absolutamente funcionamento à margem da lei. É um eufemismo e, a meu ver, perigoso quando usado na Corte Constitucional para aceitarmos, termos como aceitável ou naturalizado aquilo que, pelos cânones do direito do trabalho, é insustentável. Então, meu segundo ponto é este. Meu terceiro ponto que me preocupa assaz é o fato de que a nossa preocupação aqui não deve ser a mesma da Casa Legislativa, de avaliar conveniências e oportunidades das mudanças da lei, feitas pelo legislador com a legitimidade que o voto popular lhe permite, não apenas a medida de consequências econômicas e políticas, mas fundamentalmente consequências constitucionais dessas mudanças feitas. E aí me esforço, na minha limitação para o tema, de tentar colocar ao plenário dessa Corte como um olhar do Ministério Público percebe as posições aqui colocadas. O que me inquieta profundamente no problema, de um lado, é sabermos se temos uma Constituição tão rígida, que congelou por completo o modelo econômico de 30 anos atrás, de formas que evoluções não possam acontecer e que a economia se transforme, mas o direito do trabalho não possa ter transformações. Mas, ao mesmo tempo, e por isso eu tenho uma adesão enorme aos que são refratários ao contrato de intermitência, eu percebo que aqui há uma profunda dúvida colocada sobre se o sistema trabalhista que tiramos da Constituição, ele é um quadro, uma pintura, uma obra de arte, ou se ele é um espelho. Se ele é um quadro, uma obra de arte, se eu parti-lo, se eu fragmentá-lo, eu destruo esta obra e não tenho mais aquele conteúdo. Se ele é um espelho, eu posso parti-lo em vários pedaços e continuará existindo espelho naquele espaço. É dizer, quando todas as partes tentam buscar na Constituição um lugar onde amarrar, onde a intermitência rasga a Constituição, onde é a flagrante violação do contrato intermitente à literalidade da Constituição, vemos dificuldades para fazê-lo aqui. Alguns, inteligentemente, tentam colocar isso na questão sindical, e não gastarei meu tempo tratando sobre isso, por conta do padrão de liberdade sindical que a Constituição prega, que não poderia inverter a lógica das coisas. Mas o grande desafio é esse que se põe. Se o sistema trabalhista de matriz constitucional que temos, ele comporta ser dividido em momentos como a intermitência, como a proporcionalidade do o salário mínimo hora foi admitido pela CLT
entendendo que essa garantia comporta parcelamento. Mas o conjunto das relações trabalhistas comporta ou não comporta um parcelamento. Isso é um quadro que, se eu tirar um pedaço, eu desnaturo esta imagem, ou isso é um espelho, eu posso partir em vários pedaços, e a cada pedaço eu continuo tendo um espelho. Se entendermos dessa segunda figura, na intermitência, e aí a lógica de todos que defendem este contrato, percebem que no momento da intermitência, nós temos completamente atendidos todos os valores da Constituição em matéria trabalhista. Porque a cada fração continua tendo todas as qualidades do todo. A pergunta que se coloca é até onde está o átomo do trabalho? Até quando eu posso fracionar a matéria sem perder a sua identidade? E aí vejo em vários, aqueles que se opõem ao contrato inteligente, uma demonstração de que o que temos aqui já não é mais o átomo, são partículas atômicas que não são mais a matéria original, já perdeu a natureza da matéria, em alguns casos são partículas subatômicas, talvez causando dano ao restante da matéria. Então, ambas as leituras são muito legítimas. Ambas as leituras são muito legítimas, e é assim que me empenho em compreender a certeza que cada um dos lados traz para esse problema. Me inquieta sobremaneira, o que acontece nesse fracionamento, e é por isso que eu vejo a reação daqueles que impugnam a mudança legislativa, o que acontece naquele momento em que o empregado não está sob a proteção do contrato. Durante a intermitência, durante a prestação de trabalho, naquela fração, é exato que naquela fração temos toda a proteção constitucional. A pergunta que inquieta é, e no momento em que não há prestação, no momento da ausência na intermitência, continua havendo proteção a esses empregados? Esse é um regime protetivo? Ou, ao contrário, a economia evoluiu e é necessária essa redução protetiva para que exista competição, habilidade, custo, geração de emprego, geração de trabalho? A grande dúvida, a meu ver, não é o quanto que na prestação de trabalho, na prestação de serviço intermitente, estão presentes todas as garantias da Constituição. O problema é quando ela não acontece. Nesse momento, essa desproteção é ou não é compatível com o sistema da Constituição, com o sistema dos direitos sociais. E inquieta, mais do que isso, que a última das preocupações é o quanto que a convivência deste modelo com o modelo regular vai ou pode gradualmente miná-lo ou solapá-lo. São esses os argumentos que o Ministério Público gostaria de pôr à mesa para a qualificação deste debate. Reafirmando o nosso parecer nos autos, que entende que estaríamos ainda numa margem possível de conformação. Mas não fazemos isto aqui sem deixar, sem trazer a reflexão de onde está o limite do fracionamento dos direitos sociais colocados na Constituição. Se é possível darmos melhores balizas a esse fracionamento, como, por exemplo, sugere a professora Gabriela, numa interpretação conforme, que diria que o espaço para esse tipo de contrato não é o espaço para qualquer relação de trabalho, mas para somente algumas relações de trabalho. E aí, então, talvez não tivéssemos retrocesso, mas adequação das regras trabalhistas à dinâmica da economia. De toda sorte, o tempo avança. Queria usar o exemplo das sustentações orais que aqui tentaram ser feitas. A uma certa altura, o fracionamento do tempo já não permitiu mais que houvesse a suficiente expressão. Se quer se assegurar a todos o uso da palavra, chegou a um certo ponto em que o fracionamento demonstrava que não havia mais espaço para a expressão.
A dúvida que se põe é se no fracionamento, na intermitência de um contrato de trabalho, nós já teremos desnaturado tanto o trabalho ao ponto de que esses direitos sociais não estejam mais sobressalentes. De qualquer sorte, entendo que não ultrapassamos o limite do possível e que a Constituição não é tão rígida e tão engessante no que comporta as relações do trabalho, de forma que há um espaço para a sua adequação possível e razoável pelo legislador e que, ao que parece, nesse caso, com temperamentos possíveis, teria acontecido. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com a Corte minhas preocupações, as apreensões do Ministério Público nesse tema tão caro aos direitos sociais. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu agradeço pela Corte a profícua manifestação do vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques Medeiros. E agora, então, eu retorno a palavra a Sua Excelência o ministro Edson Fachin, relator do feito, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo as eminentes ministras, Carmen Lúcia Rosa Weber, meus eminentes pares, saúdo os ilustres advogados, todos das partes e de Amici Curiae que compareceram a esta tribuna virtual, bem como o professor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, portanto, saudando a todos, nós estamos a examinar simultaneamente 3 ações diretas de inconstitucionalidade, como restou apregoado por Vossa Excelência. A 5826, em que figura como requerente a Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FENEPOS-Petro. E, ao lado desta, a ADI 5829 e 6154, a ela apensadas, em que é parte autora na 5829 a FENATEL, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas. E na 6154 figura como requerente a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. O voto que trago à colação, senhor presidente, e faço esta referência em homenagem à sustentação oral do ministro Zé Levi, advogado-geral da União, e me permiti fazer agora a referência, a saudação à Sua Excelência, porque Sua Excelência trouxe à colação o tema da legitimidade. E, portanto, o voto que trago à colação assenta, nada obstante os judiciosos argumentos secundados agora pelo senhor vice-procurador-geral da República, o voto que trago à colação assenta a legitimação ativa, quer da FENEPOS-Petro, quer da FENATEL, quer da CNTI. E ainda que, eventualmente, prospere ou viesse a prosperar a objeção quanto às 2 federações, a ação direta de inconstitucionalidade 6154 tem como parte autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, cuja legitimação para figurar no polo ativo de ação direta de constitucionalidade entendo como reconhecida em numerosos precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Portanto, ainda que eventualmente, diversamente do voto que trago, não se reconhecesse como reconheço legitimidade ativa das partes requerentes na ADI 5826 e 5829, remanesceria de modo pacífico, em meu modo de ver, esta qualidade para figurar como parte autora da CNTI na ADI 6154. No que tange a segunda objeção acerca
da questão atinente à não conversão da medida provisória 808/2017 em lei, com efeito, eu estou propondo em meu voto o conhecimento parcial da demanda, portanto, circunscrevendo como objeto específico, eis que esse objeto figura nas 3 ADIs, portanto, ainda que por questão atinente à legitimação ativa, somente se acolhesse a ADI 6154 para o exame do mérito, o mérito deriva de um objeto nela também posto que diz respeito aos dispositivos legais introduzidos pela Lei 13.467. Por isso, eu estou, portanto, senhor presidente, passando ao exame quanto ao mérito, se assim Vossa Excelência e o plenário entender, porque estou reconhecendo legitimidade ativa a todas as requerentes, e ainda que assim não fosse, não houve objeção quanto à legitimidade ativa da CNTI, ou seja, da Confederação. E quanto ao objeto, estou de fato reconhecendo que se circunscreve o objeto específico das pretensões deduzidas aos dispositivos introduzidos pela Lei 13.467 e as alterações deles derivadas na consolidação das leis trabalhistas, da CLT, artigos 443, 452-A e seus 9 parágrafos, que dizem respeito também à matéria e à temática que também apreende o artigo 611-A, que diz respeito à questão específica do teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Essa é a observação inicial que faço para adentrar, senhor presidente e eminentes pares, ao exame do mérito da matéria. E como não poderia deixar de ser, estamos aqui em sede de ação que almeja declaração de nulidade constitucional. Essa inconstitucionalidade, portanto, não pode deixar de ser, verifica-se, obviamente, diante dos parâmetros constitucionais que incidem nesta matéria. E é assim que parto do pressuposto segundo a qual os limites e as possibilidades de apreciação do mérito dessa demanda estão dados pela Constituição Brasileira de 1988, a qual, inegavelmente, apresentou um compromisso normativo, expresso e vinculante com os direitos sociais fundamentais. E assim o fez ao apreender e ao expressar a justiça social como valor e fundamento do Estado democrático de direito, à luz do inciso 4º do artigo 1º da Constituição, positivado e espraiado pelas normas da própria Constituição como diretrizes seguras de que a valorização do trabalho humano objetiva assegurar a todos e a todas uma existência digna, como prevê o artigo 170, diretriz magna da ordem econômica, da livre iniciativa e da valorização do trabalho, afiançando expressamente a Constituição que o primado do trabalho é a base da ordem social jurídica brasileira. Portanto, nesta dimensão, toma-se aqui como premissa a ordem econômica nos termos do artigo 170 da Constituição, vale dizer, balizada pelo princípio da valorização do trabalho humano. Não se olvida, evidentemente, que não há uma única interpretação cuja literalidade dispense qualquer escrutínio, exercício hermenêutico da Constituição
e da filtragem da legislação infraconstitucional às normas constitucionais. Não se olvida, portanto, que as múltiplas possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico podem conduzir a resultados diferentes na hermenêutica constitucional. Porém, tem-se presente que o estabelecimento de visões contrapostas podem efetivamente colaborar para impulsionar formas mais adequadas e aptas a enfrentar os desafios interpretativos contemporâneos. Aqui, portanto, de um lado, o que se tem como argumento central trazido à apreciação deste tribunal e iluminado pelas importantes sustentações orais que sempre contribuem como um espaço de escuta, como um espaço dialógico para o julgamento de um tribunal constitucional, o argumento central que se traz à luz das pretensões das partes autoras está na inconstitucionalidade da modalidade laboral do contrato de trabalho intermitente, sustentando-se a flexibilização de direitos sociais fundamentais trabalhistas como afronta à Constituição, a um conjunto de parâmetros que adiante iremos examinar, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o argumento central colocado ao lado das pretensões trazidas nas petições iniciais está em que a norma jurídica coloca o trabalhador no contrato de trabalho intermitente na condição de mero objeto, como ferramenta, equipamento, maquinário à disposição da atividade econômica e empresarial quando, onde e como o empregador bem entender. De outro lado, o argumento em sentido oposto que se tem, ou seja, o ponto dialético para análise desse pedido que acabo de sumariar, está no fato, e este é um dos argumentos centrais, está no fato de que essa modalidade de contrato afronta a Constituição e tem o potencial de aumentar a contratação de trabalhadores, especialmente nos períodos de crise, como o que atualmente se encontra o país, de modo que pode funcionar, segundo esse argumento, como alavanca para o processo de estabilização econômica e melhoria das condições de vida para todos. Pois bem, colocadas, portanto, essas premissas e esses dois lados muito aqui sumariados desta questão, cabe repisar nos parâmetros constitucionais elencados como pressupostos ou premissas a adoção pela Constituição brasileira dos paradigmas do Estado Social de Direito, direcionando todos os seus esforços institucionais para o ser humano resultar considerado em sua comunidade, ou seja, aquela em que o outro é tomado como sujeito de direitos e deveres, digno de inclusão no grupo social e enredado por obrigações recíprocas. Portanto, o postulado do reconhecimento como fio condutor das normas constitucionais protetivas dos direitos sociais fundamentais e como decorrência do modelo que se alcunha de Estado Social de Direito e que reclama a concretização das normas constitucionais em todos os atos, contratos e outros modos de reconhecer aos sujeitos envolvidos a proteção do ordenamento jurídico. É por isso, como sustenta Luiz Fernando Barzotto, que a justiça social exige de todos, por meio de seus ditames, que direcionem os seus esforços, tanto no campo do trabalho como no campo da livre iniciativa, para criar os bens econômicos que possam ser utilizados como meios
de garantir a existência digna para todos. Colho, portanto, aqui as lições de Luiz Fernando Barzotto, nesta perspectiva, precisamente, que reconhece que sobre esta matéria emergem complexidades e múltiplas possibilidades de localizar a correta dicção da Constituição. Um dos desafios que se tem é colocar este argumento da proteção dos direitos sociais fundamentais, portanto, dos direitos fundamentais sociais trabalhistas, diante dos tempos de crise econômica. Eis que não raro se associa o fenômeno da mitigação dos direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, em face de contingências da realidade social, econômica e política, as quais, supostamente, ou seja, garantias que seriam impeditivas de sua plena concretização. Sem adentrar em maiores divergências sobre diversas percepções díspares acerca deste ponto, é possível assentar que a proteção jurídica ao trabalho é induvidosamente considerada como direito fundamental social, de modo que sempre que são necessários ajustes nas condições estabelecidas para o contrato de trabalho, com a finalidade de que sua regulamentação pelas normas infraconstitucionais não afronte diretamente a proteção constitucional que lhe é endereçada, chama-se ao debate as questões atinentes à flexibilização ou à flexibilidade das relações jurídico-sociais. Por isso, nesse campo, apresentou-se um conceito que tem estimulado a reflexão de estudiosos juslaboralistas do mundo inteiro, a denominada flexissegurança. Por flexissegurança, tem-se entendido uma estratégia integrada para melhorar a flexibilidade e a própria segurança no mercado de trabalho, a partir da combinação de dois conceitos, que, apesar de parecerem originalmente antagônicos, são reapresentados nessa fase histórica, e nomeadamente em tempos de crise, de forma coordenada. Proposto inicialmente por Tom Wildhagen e Frank Trost, está também reconhecido como princípio vetor da Comissão Europeia responsável por empregos, questões sociais e igualdade de oportunidades. Portanto, um conceito que controverte e matiza a flexibilidade de um lado, reconhecendo que a própria sociedade e os sujeitos e os indivíduos estão em constante movimento, e de outra parte a segurança, vale dizer, a garantia de manter o emprego e manter condições dignas do mercado de trabalho. Esta dimensão da flexissegurança indica a busca pelo equilíbrio entre o trabalho realizado em condições mais flexíveis, porém sempre buscando simultaneamente segurança nas transições de empregos, para que mais e melhores empregos possam estar disponíveis aos trabalhadores. Não há nesse conceito a possibilidade de negociação quanto ao valor imaterial do trabalho, quanto à dignidade dos trabalhadores, nem a mitigação de direitos decorrentes de relações juslaboralistas. No Brasil, a discussão sobre a flexibilização das normas trabalhistas segue, como sabemos, inúmeras correntes de pensamento que procuro sumariar, e deixarei isso exposto em meu voto, dentre elas a heterotutelar do direito de trabalho e a autotutelar dos direitos dos trabalhadores, reconhecendo que, nada obstante seja relevante a discussão doutrinária, o importante é que na seara, que aqui estamos, que é a seara jurisdicional, seja assegurada a máxima efetividade
das normas constitucionais protetivas dos direitos fundamentais sociais trabalhistas, para que possamos afirmar concretamente que a proclamação em abstrato se densifica na medida em que o que realmente importa são os sujeitos, os seres humanos, aos quais, em favor dos quais, há de assegurar-lhes jurídica proteção e, portanto, condições normativas e condições materiais de concretização da Constituição. A questão está em saber se o regime jurídico do contrato de trabalho intermitente atende a esses pressupostos, nomeadamente pela redação, pelo sentido e o alcance que vem dado pelo novo, portanto, pelo dispositivo ora impugnado, artigo 443 e demais dispositivos da CLT impugnados, especialmente quando possibilitam a contratação de trabalhadores com subordinação para jornadas de trabalho intermitentes com pagamento proporcional de direitos sociais trabalhistas decorrentes. Assim, a questão está em saber, desde logo, por exemplo, se a possibilidade de um contrato de trabalho formal, que prevê direitos trabalhistas proporcionais ao tempo efetivo da prestação de serviço, já não romperia com o princípio da continuidade da relação de trabalho, o que por si só abre a caixa de discussões que se encontra vertida em inúmeros trabalhos doutrinários no Brasil e também fora do Brasil. Faço referência no voto a contribuições relevantes que se pode colher de experiências e doutrinas na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, na Itália e, nomeadamente, no Brasil, à luz dessa nova legislação. E o que se espera desse contributo comparado e da nova experiência legislativa brasileira, ora submetida a esta filtragem constitucional, é que a relação jurídica existente no contrato trabalhista intermitente seja interpretada à luz dos direitos fundamentais sociais trabalhistas, portanto, informada pelos princípios do direito do trabalho e que assim respeite as regras de proteção social ao trabalhador, que são frutos de longas conquistas das últimas décadas no Brasil e que se encontram plasmadas como normas vinculantes existentes na Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso, a criação de uma modalidade de contrato de trabalho que não corresponda a uma real probabilidade de prestação de serviço e pagamento de salário ao final de um determinado e previsível período, em nosso modo de ver, não passa por essa filtragem constitucional e representa, ao contrário, uma ruptura com o sistema constitucional, cujas características básicas e elementos constitutivos não agasalham esta ordem de ideias vertida na legislação. Com a situação da intermitência, instala-se a imprevisibilidade sobre elemento essencial da relação trabalhista formal, ou seja, a remuneração pela prestação do serviço. Sem a obrigatoriedade de solicitar a prestação do serviço, o trabalhador não poderá planejar sua vida financeira de forma que estará sempre em situação de precariedade e fragilidade social. Entendo que os direitos fundamentais sociais expressamente garantidos nos artigos 6º e 7º da Constituição da República estarão suspensos por todo o período em que o trabalhador, apesar de formalmente contratado, não estiver prestando serviços ao tomador de serviço. E tal circunstância parece-me constitucionalmente inválida, de modo que
não há como afirmar que estão garantidos os direitos fundamentais se não houver chamamento à prestação de serviço, pois o reconhecimento das obrigações recíprocas entre empregador e trabalhador dependem diretamente da prestação de serviços subordinados. Nessa medida, a imprevisibilidade e a inconstância poderão ser elementos obstativos primários da concretização das normas constitucionais que reconhecem os direitos fundamentais sociais trabalhistas. Sem a garantia de que vai ser convocada a prestação do serviço, o trabalhador continua sem as reais condições de gozar dos direitos fundamentais sociais que dependem da prestação de serviços e remuneração decorrente. Por isso, em meu modo de ver, de forma coerente, a pretensão alcança as amplas dimensões previstas na Constituição e nucleadas em torno do princípio da dignidade da pessoa humana, quer como previsto na Constituição, quer como desenvolvido na literatura jurídica brasileira, e cito por todos na doutrina a obra do professor Ingo Sarle sobre as dimensões da dignidade da pessoa humana na perspectiva jurídico-constitucional necessária e possível. Numa compreensão constitucional concretista, a dignidade humana implica a vedação da reificação, da coisificação dos seres humanos, e numa dimensão mais verticalizada, em relação à teoria do reconhecimento, afirma-se que a dignidade exige o respeito do outro, ou seja, a observância aos deveres de respeito aos outros, o que tem como consequência a exigência de respeito à dignidade como condição da dignidade ela mesma, exigindo de todos, das autoridades públicas e de todos os indivíduos, portanto, de toda a comunidade, atitudes de igual respeito e considerações mútuas, como trata Beatrice Maure em sua obra, em seu estudo específico, inserido na obra que antes me referi, do professor Ingo Sarle. Por isso, no contexto recíproco de respeito à dignidade, como dimensão intrínseca da vida em comunidade, registro que o princípio da dignidade humana não vincula apenas os atos das autoridades públicas, mas também, principalmente, a todas e a todos, indivíduos que convivem em comunidade, como, aliás, é a lição publicada entre nós, mas aurida da experiência da Europa continental e que está no pensamento de Peter Haberle, segundo o qual a dignidade ocupa um lugar central, o modo pelo qual o homem se torna pessoa e fornece indicativos de como constrói a sua identidade em sociedade. E é exatamente nesta medida que o Estado constitucional brasileiro elevou a dignidade humana como dimensão nuclear. E, portanto, nesta perspectiva, o que se sustenta na inicial, e aqui estamos a acolher, é que esta modalidade de contrato de trabalho não se coaduna com a dimensão da dignidade da pessoa humana como condição primária de ter direitos, a gozar dos direitos sociais fundamentais, trabalhistas, decorrentes da sua condição de trabalhador. Cito doutrina nesta dimensão de Augusto César Carvalho, evidenciando uma hermenêutica imprescindível na perspectiva dos direitos humanos e que fornece balizas para compreender e racionalizar a insegurança gerada
em virtude da indefinição quanto ao tempo de trabalho e a expectativa de remuneração no contrato intermitente, especialmente neste do tipo 0 hora, como se denomina, que pode resultar em remuneração nula, impondo reflexões relevantes para a hermenêutica constitucional que dizem respeito às disparidades remuneratórias e também diante de tarefas e funções laborais, como expõe Augusto César Carvalho no trabalho específico sobre os princípios atinentes a esta matéria. Por isso, a norma impugnada, por não observar as garantias fundamentais mínimas do trabalhador, não concretiza, como seria seu dever, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, promovendo, na verdade, a instrumentalização da força de trabalho humano e ameaçando com isso a saúde física e mental do trabalhador, constituindo-se, por isso, norma impeditiva da consecução desse paradigma constitucional, que é o paradigma da vida digna. Além disso, diversos outros parâmetros para o exame da constitucionalidade foram indicados, e aqui faço de todos a respectiva análise: o princípio da isonomia, o direito ao salário mínimo, a limitação da jornada de trabalho, o pagamento de horas extraordinárias, a própria função social da ordem econômica e das titularidades e o princípio do valor social do trabalho diante da ordem econômica e do valor constitucional da livre iniciativa. Examino esta matéria no voto, senhor presidente e senhores ministros, e entendo que é compreensível o argumento de que as especificidades do mercado de trabalho poderiam propiciar que empregados e empregadores pudessem livremente decidir sobre os termos desse contrato de trabalho intermitente ou de contrato intermitente de trabalho. Pois bem, este argumento, ainda que seja compreensível e digno da respeitosa consideração, não encontra guarida na orientação constitucional. Não foi, em nosso modo de ver, essa perspectiva que a Constituição albergou como estatuto jurídico fundamental ao tratar de um mercado de trabalho regulado e que tem por finalidade garantir o pleno emprego e a dignidade da pessoa humana. É por essa razão que nas negociações de trabalho não é constitucionalmente possível abrir mão de salário mínimo, abrir mão de limite à jornada ou de descanso remunerado. Esses direitos estão assegurados na Constituição e figuram não como limite à intervenção do Estado, mas como garantias mínimas cuja concretização depende da proporcional atuação do Legislativo. Não se afiguraria legítimo que, a pretexto de regulamentar o contrato intermitente, permitisse ao legislador que, pelo volume de horas trabalhadas, o intermitente se assemelhasse ao contrato normal, com a diferença de que, senão, pode exigir que se pague o salário mínimo. Por isso, é legítima a finalidade que se tem de questionar-se essa perspectiva diante dos próprios termos do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, cujo teor expresso me excuso da respectiva leitura. Portanto, entendo que nessa perspectiva o complexo normativo impugnado ao estabelecer modalidade de contratação e, nessa medida, prevendo o contrato intermitente do tipo 0 hora, apresenta-se necessário o seu filtro constitucional
e, portanto, na perspectiva da Constituição, o exame em que se assente se esta modalidade contratual intermediária entre o contrato padrão e outras modalidades de contratos intermitentes estão ou não de acordo com a Constituição, ou mesmo se reproduzem a possibilidade de utilização atípica do contrato previsto na Lei 9.601 de 98, quando este é autorizado para situações de temporariedade, transitoriedade ou experimentação do serviço, apresentando-se como modalidade contratual trabalhista, que aí sim é regulamentada e restrita, diferentemente do contrato intermitente. Entendo, portanto, e já arrumando para a conclusão, que são insuficientes os parâmetros elencados nas normas impugnadas e indicados como aptos a garantir a proteção dos direitos invocados. Já destaquei aqui a importância dos direitos constitucionalmente garantidos e o seu valor para a ordem normativa. Acrescento que a interferência nos direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador, nessa perspectiva, há de atender aos comandos da Constituição e, portanto, o valor da hora de trabalho não pode ser inferior àquele decorrente do salário mínimo, nem menor do que aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. Nessa perspectiva, ainda que assegurados o pagamento proporcional de férias, 13º, repouso semanal e adicionais legais, essas garantias podem se tornar insuficientes. É o que ocorre, por exemplo, quando o trabalhador não tem qualquer previsibilidade das horas que efetivamente irá trabalhar no mês, ou que, dada a intermitência da atividade, seja-lhe tão exaustiva que o impeça de encontrar outro ou novo vínculo, o que inevitavelmente implicaria a percepção de um salário aquém do valor mínimo, sem que lhe fosse concedida oportunidade para complementar a renda. Além disso, é possível que, pela inconstância do trabalho, seja impossível ao trabalhador conciliar 2 ou mais tipos de trabalhos intermitentes. Também nesses casos, retira-se a possibilidade do trabalhador perceber a renda mínima que lhe deveria ser assegurada. A pretexto de garantir maior segurança no emprego, é possível que essa modalidade de contratação redunde em gerar mais insegurança jurídica. E, à luz do que prevêem os dispositivos constitucionais invocados como parâmetro de controle, é indispensável que toda e qualquer forma de contrato, e, portanto, também do contrato intermitente, observe os direitos estabelecidos no artigo 7º da Constituição da República. É preciso, por exemplo, que seja fixado o número mínimo, ainda que estimado, de horas por dia e por semana, de forma a assegurar aos trabalhadores o direito à jornada diária e, consequentemente, à remuneração mínima correspondente. Não é possível, obviamente, nesta ordem de ideias, admitir que essas garantias sejam mitigadas. Ademais, se a contratação intermitente traz o ônus de fazer com que o empregado busque outros vínculos para complementar a renda, é preciso que lhe seja assegurada a mínima estabilidade para ao menos definir a quantos empregadores poderá ou deverá subordinar-se. O direito à jornada desdobra-se assim a uma previsibilidade mínima, ainda que estimada, do tempo em que o trabalhador efetivamente ficará à disposição do empregador. Outra garantia que ainda decorre do direito à jornada de trabalho
está diretamente relacionada à convocação prévia para o desempenho de tarefa. É preciso que o empregador dê ao trabalhador tempo para planejar a realização de suas atividades. É preciso, então, reconhecer que a única garantia efetivamente observada pela legislação é, pelo que se tem, a convocação prévia com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Nenhuma outra medida foi fixada pelo legislador. É inegável, portanto, que há uma omissão inconstitucional na alteração promovida pela consolidação das leis trabalhistas. E em pioneira discussão sobre este tema do grau de proteção, o eminente ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus 1044-10, assentou em 6 de março de 2012 precisamente o que aqui acolho para o arco de proteção dos direitos fundamentais, expressando ali, Sua Excelência, o postulado de proteção. E disse: os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção. Expressam também um postulado de proteção. E é nesta medida que entendo que, não tendo havido garantias por parte do legislador para proteger as situações em que a interferência em seu direito, a jornada de trabalho seja desproporcionalmente atingido, cabe reconhecer que a legislação limitou-se insuficientemente a amparar o trabalhador, como, aliás, reconhece a doutrina específica de hermenêutica constitucional sobre esta matéria. Por essa razão, senhor presidente e eminente ministro, no ponto, ante a ausência de fixação de horas mínimas de trabalho e de rendimentos mínimos, ainda que estimados, é preciso reconhecer, ao menos em meu modo de ver, que a figura do contrato intermitente, tal como disciplinado pela legislação impugnada, não protege suficientemente os direitos fundamentais sociais trabalhistas. Diante do exposto, conheço parcialmente dos pedidos nestas ações diretas de inconstitucionalidade 5826, 5829 e 6154, e na parte conhecida proponho sejam julgados procedentes os pedidos contidos nessas ações para declarar a inconstitucionalidade do artigo 443, caput, parte final e parágrafo 3º, artigo 452-A, do parágrafo 1º ao parágrafo 9º, e artigo 611-A, inciso 8º, todos da CLT, com a redação dada a esses dispositivos pela Lei 13.467 de 2017, e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Eu, tendo em vista adiantado da hora, eu vou encerrar a sessão e vamos continuar o julgamento amanhã. Eu apenas relembro aos eminentes colegas que às 14 horas faremos uma rápida sessão administrativa e depois retornamos ao plenário para a continuidade desse julgamento e os demais julgamentos que constam da pauta. Então, agradecendo a presença de todos os senhores advogados, senhores ministros, senhores funcionários, eu declaro encerrada a sessão.